cidade portuária em Itajaí ela é apaixonante. Ali se transporta a riqueza, é uma porta aberta ao mundo. Ele movimenta essa engrenagem que é Itajaí. Então, em termos de produtividade por metro quadrado, o trabalhador portuário, o Porto de Itajaí, de uma maneira geral, é o maior da América Latina. O porto estando bem, a cidade de Itajaí está bem. Tenho honra de ser portuário. Ser estivador, estar no navio trabalhando, era uma alegria, era um prazer. A dinâmica operacional do Porto de Itajaí, o trabalhador portuário avulso de Itajaí, ele tem um grande diferencial. Ele realmente corre o sangue na veia de trabalhador portuário avulso, ele entra para dentro do porto e ele bota como meta que quer bater recorde, quer fazer produtividade, com segurança. Ele hoje pode dizer assim que a gente tem o costume de dizer que nós somos fera mesmo. De tudo que a cidade arrecada, quase 50% vem do porto. De cada 3 itajaienses, um trabalha direto ou indiretamente com a atividade portuária. A cidade precisa entender a importância do Porto de Itajaí. Enquanto outros portos faz 15 containers por hora, esses caras fazem 40. É impressionante, sabe? A agilidade da mão de obra daqui em comparação a outros portos. Itajaí teve que se adequar e continua se adequando para competir com os demais portos. Tanto na parte de cais quanto na parte de pátio, o fato de nós termos mão de obra qualificada é o que faz a diferença. Qual é a grande vantagem que eu vejo dos trabalhadores portuários avulsos? Eu só pago quando eu tenho demanda. Com isso, fez que o trabalhador percebesse a importância de se comprometer com o trabalho, a importância de manter o trabalho em Itajaí, de aperfeiçoar, de manter o cliente satisfeito. Com a retomada do Porto Itajaí, tu passa às vezes mais tempo no porto ou no sindicato, mais tempo tu passa em casa com a tua família. Trabalhar, você tem que trabalhar sábado, domingo, feriado, ano novo, Natal. Quantas vezes eu passei esses dias que os outros passam em casa com a família e você tem que trabalhar. E dependendo da hora que o navio atraque no porto, a gente está sendo escalado pelo órgão de Itajaí, né? Enquanto uma cidade industrial, ela recebe, ela coloca e ela injeta recursos na sociedade uma vez por mês, quando recebe e paga, nós colocamos e injetamos dinheiro na nossa sociedade 2 vezes por semana. O trabalhador portuário nada mais é do que um trabalhador com um salário que todo trabalhador brasileiro deveria ter. Hoje a gente defende o trabalhador, a gente busca melhores condições de trabalho, busca melhores ganhos. Eu vou começar pelo meu sindicato, Sindicatos Conferentes. Nós trabalhamos com a parte burocrática e embarcamos contêiner, posicionamos os contêiner a bordo. Destino, peso, então é isso que é a profissão do conferente, é conferir carga e descarga. Nós temos em terra o Sindicato dos Consertadores. A função do consertador, ela é de reparar, etiquetar, carimbar, remarcar. Hoje o bloco, apesar de ser uma atividade estiva, aqui em Itajaí ele realiza o trabalho de piação e de expiação a bordo das embarcações. A gente trava os containers tipo sapata e barras de ferro. A gente trava os containers para ele poder navegar em segurança. Esse trabalho também é realizado pela Estiva, inclusive em lei é uma atribuição, uma função da Estiva, que também realiza o trabalho de portolock, que é a comunicação de um trabalhador a bordo com um operador que está no porteiro. Nós temos o trabalho de vigia, que é o responsável pelas pessoas que entram e saem das embarcações. A maioria das pessoas não sabe, grande parte dos navios que aportam aqui em Itajaí, eles são de bandeira estrangeira, então eles são um território estrangeiro. Então não é qualquer pessoa que pode, mesmo as pessoas que acessam o porto de Itajaí, elas não podem subir no navio. A Guarda Portuária ela tem todo o controle de acesso de pessoas, nós somos os órgãos da Receita Federal, Polícia Federal, Detran e ANTAC. Os arrumadores eles são responsáveis por todo o serviço de terra, o trabalho de capatazia. Hoje tem uma lei específica que nos denomina como categoria diferenciada e todo o serviço de terra que compreende recebimento, transporte interno, manipulação, conferência aduaneira, é o profissional de capatazia que faz. Trabalha nos guindastos,
nas empilhadeiras, toda a parte de terra é categoria de arrumador. O SINTAC, o sindicato, nós representamos, né, 2 segmentos, todos os trabalhadores da superintendência e servidores, os concursados, servidores efetivos da superintendência do Porto de Itajaí, e também os trabalhadores com carteira assinada nos terminais. Antigamente não existia órgão gestor de mão de obra, era de pai para filho, ou se não tivesse agente suficiente, ofertava-se para um parente mais próximo. Eu tinha 3 tios, meu pai e mais 2 tios que trabalhavam lá também. Então eu peguei trabalhando no lugar do meu tio, que estava doente, então... A chamada era feita nos próprios sindicatos, né? Um chamador e a gente respondendo, chamava um número e a gente respondia. Minha família toda era portuária, meu pai era portuário, né? Meus irmãos eram portuários. Não existia a parte São João perto do porto. Existia um depósito de madeiras, só madeireiras. As madeireiras eram muitas em Itajaí. Assim, eu quero destacar, por exemplo, o Instituto Nacional do Pinho era aqui em Itajaí. A madeira, inclusive, tinha trem, descarregava no Porto de Itajaí. Inclusive, eu morei na Rua Indaial, quando eu vim para Itajaí, o trem passava em frente à minha casa. E depósitos de açúcar, exclusivamente para trânsito portuário. Essa madeira era carregada com tratores. Antes de mim, eu sei que era carroça. Eu era carroceiro, mas nós trabalhávamos em tudo quanto era madeireira. Era chamado. Nós tínhamos um sindicato de madeira, dos carroceiros. Naquela época, nós tínhamos 100 e poucas carroças que saía de manhã para todo quanto era depósito, a puxar madeira. Era carregado tábua a tábua, ou 2, na cabeça, para empilhar dentro do navio. Então nós tínhamos o pau de carga, que nós laçava com a corrente e levava para bordo. Aí já vinha o estivador. Mercadoria era levada com trator para o porto, saía de trator do porto. Quase como agora é com container, um caminhão seguido do outro, eram tratores, né? Tinha 30, 40 tratores carregando, porque é tudo madeira. Onde tu encostava era madeira. Na rua Felipe Raz ali era madeira direto, aqui, tudo boa. Tudo. Então essa madeira vinha para diversos pontos que existia os engenhos de serra. Se dizia que ganhava muito dinheiro e não fazia mais. Na época que se ganhava muito dinheiro, também se despendia muito tempo. Porque antigamente o estivador ganhava mais do que um deputado. O preconceito era muito grande, né? Inicialmente em função do esforço físico, no primeiro momento, né? Segundo momento que era um ambiente muito hostil, vamos dizer assim, para não falar outra palavra, né? Muita prostituição, prostíbulos em volta. O pessoal itajaiense achavam que o porto só trazia doenças ruins, tinha muita gente ruim trabalhando no porto, era pessoa desqualificada, enfim, essa era uma visão. Um saía para lá, outro saía para cá, um trabalhava no navio que não era, o outro, em vez de trabalhar no navio de lá, ia para o navio de cá, dizia: o teu lugar não é aí. Ficava escondido a bordo, chamando apelido, se escondia, gritava lá de cima, e o outro lá dizia: eu te mato. E são diversas, né? Aqui é o estivador, os antigos, tem muita gente que ganhava muito dinheiro e não tem nada. Você gostava de festa, você gostava de meninas, então eles ganhavam o que eles ganhavam agora, eles ganhavam noite e dia, era tudo para as meninas estavam tudo contentes. E existe muita coisa em frente de área portuária, droga, bebidas, e hoje isso praticamente no Porto de Itajaí hoje é um dos lugares mais seguros que se tem para se passar. Você não tinha EPI, material de proteção, tinha capacete, você trabalhava de chinelo, você trabalhava sem capacete.
Não tinha Ministério do Trabalho, não cobrava isso. Acidentes acontecem, acidentes vão acontecer, não existe acidente zero. De vez em quando um amassava o dedo, o outro caía lá, caía no porão, morria. Então assim, dava muita morte, assim, entendeu? É só máquinas grandes e caminhão. O mínimo de um acidente ali pode ser fatal, né? E nós tínhamos um navio, eu creio que era o Araçu mesmo, que ele atracava nesse porto do Lloyd brasileiro, que não era qualquer um que trabalhava na descarga daquele navio. O estivador já passava uma febre. E depois vinha para os ponteiros. Depois vinha dos vagonetes para dentro do armazém. Que naquele tempo o Araçu, ele trazia couro podre, com aquele saltão, tudo por cima. Quando existia uma luva para nós botar, nós botava, e quando não tinha que pegar mesmo na mão. A madeira foi escasseando a madeira, depois veio o frango. Nós embarcávamos, por exemplo, a carga frigorificada caixa por caixa. O pessoal trabalhava a temperatura menos 10, 12. Os navios da Perdigão, na época, o Rainbow Reef, Rainbow Freezer, transportavam, né, caixas de frangos. Assim que eu iniciei no Porto Itajaí, eu peguei pouco tempo com essas cargas fracionadas, né? Carga de frango, tinha muito móveis, serviços pesados. A estrutura do porto era pouco espaço para muito volume. O divisor d'água do Porto de Itajaí foi o foco na movimentação de carga reefer, ou seja, a carga frigorificada, as carnes de frango e suínos. Você levava 1 hora e meia para descarregar uma carreta. Hoje você leva 2 minutos para você carregar uma carreta que é um container. O que a gente fazia em um período 50 containers em 6 horas, antigamente, com guindaste de bordo, hoje a gente está fazendo aí 180, 200 containers num período de 6 horas. Chegamos a ter alguns momentos de fazer 40 movimentos por hora por guindaste. Isso é padrão japonês. Muitas vezes dentro de um container de 40 pés, de 20 pés, tem ali 3, 4 milhões de reais em mercadoria. A modernidade tirou um pouco do nosso serviço, de um lado, mas ajudou em outro. Os equipamentos modernos fez com que o trabalhador parou de trabalhar de forma demasiada, né? E que era desumano o trabalho, né? A questão principal é que nós tivemos então o ápice da Portobras e no governo Collor, assim que o governo Collor assumiu, ele extinguiu a empresa de portos do Brasil, essa é a Portobras. Porque a empresa Portobras foi extinta, mas não extintos os portos. Os portos não era para deixar de existir, né? Os portos continuariam, mas de que maneira, né? E nós ficamos apêndices da Companhia Docas do Estado de São Paulo, por uma tentativa de manter as unidades portuárias funcionando, bem como as suas hidrovias. Como administrativamente nós éramos subordinados à Codesp, aqueles momentos em que nós precisávamos ir fazer grandes investimentos com novos equipamentos, com a questão das dragagens, etc., começaram a ficar muito complicados. E aí iniciou-se todo um trabalho, né, bem forte da comunidade portuária, de nós fazermos a municipalização, que era inédita no Brasil. Antes era uma pessoa que tu não conhecia, que tu não tinha ligação à cidade. E quando passou a ser municipalizado, não, eram pessoas ligadas à cidade de Itajaí. Sempre falo que existem alguns marcos que é sempre importante constatar. A Lei 8.630 de 1993, em 1995 a municipalização do porto. Por exemplo, nós não tínhamos ógimo. Quem gerenciava a mão de obra eram os sindicatos. Hoje é o ógimo. Ógimo, gestor de mão de obra, onde dá o treinamento e os recursos de médicos e EPIs para os trabalhadores. Foi uma luta, uma briga para usar capacete. E o trabalhador ele foi mudando, ele foi assimilando. Em 1997, a municipalização por 25 anos. Em 1999, o arrendamento do Porto de Itajaí, que foi muito importante
para que nós pudéssemos atrair mais linhas, aumentar a movimentação de cargas. E aí, logo em seguida do arrendamento, que começaram a chegar as novas empilhadeiras, as heat stackers novas. Logo em seguida foram adquiridos os guindastes, os MHCs. E por todos que nos visitavam diziam como é que essa unidade tão pequena consegue movimentar tanto. A gente tinha naquele momento terminais espalhados pela cidade inteira que nos davam suporte, diferentemente dos grandes portos que reúnem toda essa atividade ali. E isso dá uma característica de que é de Itajaí, não tem em outra cidade. A quantidade de trabalhador que nós temos aqui, tu trouxer de outro porto e colocar dentro do porto de Itajaí, a engrenagem não roda como roda com os trabalhadores aqui. Boa parte do pessoal trabalhando hoje com nível universitário, ou seja, com curso superior. E depois que eu entrei na universidade, abriu a oportunidade de um estágio. A visão que se tem do trabalhador portuário não é mais aquele trabalhador que só carrega sacos nas costas, não, ele manuseia equipamentos de alta tecnologia. O porto estava naquele ritmo acelerado de movimentação de container, 20, 25 mil containers mês, e de repente assim, em uma semana caiu o cais. Nós tivemos em 2008 uma enchente que destruiu a cidade e o porto. Foi especialmente duro porque aquilo aconteceu perto do Natal, então as pessoas ficaram com medo do futuro. Durante a enchente, muitos trabalhadores acabaram buscando outras alternativas profissionais porque ficaram praticamente sem trabalho. Eu fui um que acabei indo trabalhar na atividade de vendas. Porque aí muitas terras que nas outras duas estavam vazias, né? Que não tinha casas, não tinha tudo, agora estavam super lotadas, super cheias, né, de pessoas, né? Porque a cidade cresceu muito, né? A gente viu que desabou um armazém, né? Caiu o cais, o berço 3 e o 4. Nós criamos o movimento SOS Porto. Para que esse movimento? Para mobilizar Brasília, que nós precisávamos retomar a movimentação do Porto Itajaí. A cidade precisava que esse porto reagisse. E a gente reivindicou bastante, correu bastante, foi a Brasília e pediu muito ao poder público agilidade para poder deixar o cais do porto como é hoje. Nós fomos ao convencimento do trabalhador que era preciso se readequar, nós reduzimos tarifas e taxas, cortamos na própria carne, como a gente fala. Se pôr na ponta do lápis, nós chegamos a reduzir cerca de 40% da nossa média salarial para que o Porto Itajaí pudesse ser atrativo e atrair novamente as cargas. Grandes sindicatos como Estiva, Conferentes, Armadores começaram a passar por um processo de negociação coletiva onde havia redução de custos. Isso gerou muito problema com as bases, né? Mas isso está sendo vencido e até hoje continua essa luta. Na verdade, após 2008, nós estamos agora praticamente 10, 11 anos que nós retomamos todos os berços operativos, o pátio. Nós temos aqui dentro do Porto Itajaí um armador, que é o maior armador do mundo, que concentra grande parte das cargas a nível mundial. Trabalha-se muito para manter as cargas, para manter as linhas. Navios cresceram, navios de 170, 180. Se fala em navio de 300, 350, 300 e tantos metros, com 50 de boca. Precisamos ocupar mais espaço, ter uma área maior de armazenagem. Nós precisamos que a via portuária fique pronto o mais breve possível para que nós possamos receber bem aqueles que utilizam o nosso porto. É uma demanda já antiga, não só os trabalhadores portuários, né, os caminhoneiros, os trabalhadores portuários, a cidade, todos anseiam
pela conclusão dessa obra. Hoje o porto é a minha vida, cara. Minha família reclama um pouco porque eu me dedico demais a essa coisa, né? O porto de Itajaí, para mim hoje, eu posso dizer que ele é até a minha primeira casa, porque eu fico mais no porto do que dentro de casa, né? Se forma uma família, todo mundo fica sabendo de todo mundo, né? Então a gente fica sabendo da história de todo mundo. Toda família há brigas, toda família há confusão, por isso mais que demonstra que é uma família. E todos em Porto têm apelido. Eu até hoje não consegui descobrir o meu, mas eu tenho muita curiosidade. Todos têm apelido. Tem muito, pois é, isso quando tu acha que tu vai tirar sarro de um, já tem dois tirando de ti, né? Então, realmente... O nome de verdura e fruta que nós temos beterraba, repolho, nós temos os apelidos que são mais íntimos. Tem o poca, poca-teiga, né? Que é careca. É o pé de pano. Tem o abelha, tem, então... o pé de pato, qualquer coisinha, né? É o boca. Hoje a gente é o segundo porto de movimentação do Brasil e ela é a engrenagem de toda a cidade, né? A conclusão da Bacia de Evolução para nós demonstra ao mercado que nós estamos vivos. Nós sim temos investimentos, nós acabamos de trazer novas heat stackers, estão chegando, 7 novas máquinas, o que prova que o investimento na casa de 12 milhões de reais, que nós temos total interesse em permanecer, em continuar com a concessão. E nós estamos trabalhando muito forte nisso, no planejamento, junto com a superintendência, com o arredatário, para a gente criar um porto fortalecido, um porto futuro, um porto moderno. Essa maturidade que hoje ele alcançou é um exemplo, né, até para o próprio governo, para mostrar que dá certo. O trabalhador portuário aqui em Itajaí não é coadjuvante das decisões empresariais e das decisões políticas. O trabalhador portuário, ele se envolve diretamente. Sim, eu amo Itajaí, eu amo o porto de Itajaí. Acho que esse conjunto, né, que gera toda essa riqueza para o Estado, para o país. O porto, para mim, é minha vida e eu tenho que viver por ele e lutar por ele, sempre. Hoje eu sei que o Porto de Itajaí, ele não é somente a fonte alimentadora dos trabalhadores portuários avulsos, mas é de toda a cidade. Esse carinho, vamos dizer assim, dessa união, fez com que o Porto, eu entendo, ressurgisse várias vezes das diversas adversidades que ele passou. A melhor qualidade de trabalho portuário do Brasil é Itajaí. Para mim é uma glória, eu estimo o Porto, porque é o maior desenvolvimento da nossa cidade.